A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Hoje, mais uma sexta-feira do nosso propósito, às 17 mulheres virtuosas da Bíblia que tocarem e agradar o coração de Deus, amém? Sabemos que a Bíblia vai nos trazer mais de 40 mulheres, mas com auxílio do Espírito Santo, eu escolhi 17 mulheres para esse propósito. Hoje, o sétimo dia. Sétimo dia, sétima sexta-feira, eita glória. Deus tem nos abençoado, nos direcionado até aqui. E hoje iremos conversar um pouco sobre Rispa. Rispa, você encontra a história dessa mãe incrível em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Rapidamente eu vou explicar para vocês um pouquinho antes de Rispa. Rispa era uma das concubinas do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Em Josué, capítulo 9, versículo 13, você vai conhecer a aliança, a história da aliança que Josué fez com o povo gibeonita. Josué foi enganado por esse povo, mas ele fez uma aliança com esse povo. Esse povo passou a adorar e a obedecer ao Deus de Israel, o nosso Deus, amém? Então, com o passar do tempo, Saul se torna rei, o primeiro rei de Israel, e como um ato de atrocidade, ele manda exterminar, manda os soldados exterminar esse povo, criança, gestante, idoso, um ato de atrocidade mesmo. E os anos se passaram, Davi assume o reinado após a morte de Saul. Então, durante esse reinado de Davi, vem uma grande seca de 3 anos, devastando o povo de Israel, gados, alimentação, pessoas morrendo, 3 anos de seca. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, vai consultar ao Senhor sobre essa seca, e a resposta que ele tem do Senhor é que está acontecendo isso por causa da atrocidade que Saul cometeu com o povo gibeonita, amém? Já tinha passado vários anos e os filhos que Rispa teve com o rei Saul já eram adultos. Então, o que Davi faz? Chama os líderes do povo gibeonita e pergunta o que ele precisa fazer para reparar essa atrocidade, esse erro, essa emboscada de Saul. Então, os líderes respondem assim para o rei Davi: olha, nós não queremos ouro nem prata, nós queremos os descendentes homens da casa de Saul. Então Davi, para proteger Mefibosete, filho de Jonathan, ele pega os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos da filha de Saul que havia sido assassinada. Os 7 descendentes da casa de Saul, e entrega para o gibeonita. E eles matam eles enforcados e deixa pendurado ali sem enterrar os corpos, até como um gesto de desonra para a família de Saul. E Rispa, agora Rispa entra na história. Rispa, essa mãe zelosa, amorosa, o que ela faz? Os únicos 2 filhos dela lá pendurado, enforcado, exposto ao relento, ela se veste com uma roupa de saco, que significa se humilhar, né? Naquela época significava se humilhar. E ela se veste com aquela roupa de saco e fica ali perante os corpos dos filhos dela por quase 6 meses. Por que, irmã Graciane, que ela ficou ali? Ela ficou ali para proteger os corpos dos filhos dela, das aves do céu, para não beliscar eles durante o dia, e das bestas fera durante a noite, para não dilacerar aqueles corpos expostos. Irmãos, isso é assim, a primeira vez que eu vi essa passagem na Bíblia, me chocou, me tocou bastante. Eu fico até emocionada de falar, porque é uma história de uma mãe, é uma história que você quase não vê nos cultos ser mencionada por pregadores, ministros da palavra, mas é uma história de uma mãe
de um amor incondicional. Irmãos, a maior virtude de Rispa era uma mãe incansável. Vocês se põem no lugar dessa mãe, quase 6 meses diante os corpos dos filhos entrando em decomposição. E ela ali, a persistência, a perseverança dessa mulher, irmãos, que eu gostaria de falar, principalmente para as mães que estão assistindo esse vídeo, não vamos permitir as aves malignas, as bestas feras dilacerar os nossos filhos. E, irmã Graciane, o que você está falando? Eu estou falando do mundo. Muitas das vezes nós mães desistimos dos nossos próprios filhos. Muitas das vezes nós olhamos para ele com olhares carnais e não olhares espiritual. E nós vemos com olhar carnal e nós mesmos falamos, não tem jeito não. Não tem jeito com esse menino, não tem jeito com essa menina. Não vamos mais permitir que o mundo dilacere os nossos filhos, destrua os nossos filhos. Hoje em dia nós estamos vendo muitas famílias destruídas, arruinadas, filhos nas drogas, filhas se tornando mãe solo, ainda adolescente, filhos nas drogas, filho matando pai, matando mãe, roubando dentro de casa, fazendo atrocidades. E nós como mães estamos fazendo o quê? Muitas das vezes nada. Mas, irmã Graciane, eu já tentei de todas as formas, eu não consigo. Meu filho é usuário de droga, minha filha é usuária de droga, eu não consigo resolver. Irmã, você consegue. Sabe como? Em oração. Em oração. A única forma que você tem de agir contra as coisas do inimigo sobre a vida dos seus filhos, sobre sua casa, seu lar, sobre a sua parentela, é na oração. Na oração, porque a oração move a mão de Deus ao nosso favor. Eita glória! Então, mas é oração de perseverança mesmo, não é aquela oração de orar 1 dia, 2 dias e fazer uma campanha, um propósito com o Senhor 1 semana e desistir, não, é perseverança. Essa mãe Rispa, ela ficou quase 6 meses perante os corpos dos filhos. Ela ficou quase 6 meses vendo os filhos entrar em decomposição. Mas o amor maternal que ela tinha, incondicional que ela tinha, com certeza absoluta, agrada e toca o coração de Deus. E o que acontece? Quando o rei Davi fica sabendo, chega até os ouvidos dele, que Rispa está lá, sentada lá perante o corpo dos filhos. Isso toca o coração de rei Davi, ele manda buscar os ossos de Saul, de Jonathan, e faz o sepultamento digno para os filhos de Rispa e também os sobrinhos de Rispa, porque ali tinham 7 corpos. Então, também os sobrinhos de Rispa. O que essa palavra quer dizer para mim e para você nessa tarde de sexta-feira? Hoje, dia 22 de setembro, amém? O que essa palavra vem dizer? O seu esforço, a sua perseverança não vai tocar o coração de Deus somente a seu favor, não. Vai tocar também a favor de quem está ao seu redor. Eita glória! Vai tocar a favor de quem está ao seu redor. Não foi só os filhos de Rispa que foi beneficiado com essa perseverança dela, mas também os sobrinhos. Todos foram enterrados, sepultados, sepultamento digno. E você sabe o que é mais lindo dessa história? Que quando eles são sepultados, a chuva cai. Eita glória, Deus é maravilhoso. Agradou tanto o coração de Deus que a chuva caiu, né? Aquela terra de Israel que estava passando por essa seca há 3 anos, quando os corpos dos filhos e dos sobrinhos de Rispa é sepultado dignamente, comove, toca o coração de Deus e a chuva cai naquela terra, né, trazendo vida, porque água é vida, chuva é vida, então a chuva vem trazendo a vida. Então, com essa persistência dela, ela consegue não só tocar o coração de Deus a favor dela, mas quem está ao redor. Então precisamos aprender isso, irmãos. Precisamos perseverar em Cristo Jesus. É fácil? Não.
é difícil pra caramba. Mas como eu sempre digo, a porta ainda continua estreita. Tudo que é fácil, que é largo, que você vai e volta para lá e para cá com facilidade, você vai perder assim fácil. Mas tudo que você conquista na porta estreita, passando no estreito, você vai segurar com as suas duas mãos, com os seus dois braços, você vai segurar com toda a sua força, amém? Então é isso que Rispa vem passar aqui nessa passagem, deixando para nós de aprendizado nesse dia de hoje, 7º dia do nosso propósito, que eu creio que está sendo muito edificante, e juntos estamos crescendo na graça e no conhecimento e aprendendo a tocar e agradar o coração de Deus. Então Rispa vem nos trazer a perseverança, o amor maternal, amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Iremos falar de Débora, a juíza que julgava Israel. Lembrando, num tempo a qual mulheres não tinham vez, mas ela julgava o povo de Israel. Débora, o nosso próximo vídeo vai ser o 8º propósito das 17 mulheres que tocaram e agradaram o coração de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus.